Olá, sexto ano, tudo bem? Bom, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que vocês começaram a ver na aula passada. Então, recapitulando rapidamente, na aula passada vocês começaram a ver sobre os agentes transformadores dos relevos. E como vocês puderam perceber, eles são classificados em dois. Nós temos os agentes endógenos ou internos, que são aqueles que atuam abaixo da superfície terrestre ou abaixo do solo, e nós temos também os agentes exógenos ou externos, que são aqueles que atuam sobre a superfície terrestre. Dessa forma, então, a gente vai ver que os agentes internos ou endógenos são aqueles agentes que vão atuar modelando o terreno. E eles são subdivididos em três grupos, que nós temos o tectonismo, o abalo sísmico e o vulcanismo. Já os agentes externos ou exógenos, eles também são chamados de agentes esculpidores, porque eles são responsáveis por esculpir o relevo. E eles estão divididos em erosões, podem ser pluvial, fluvial, erosão eólica, e nós também temos os intemperismo, que ele pode ser físico, químico ou biológico. Então, conforme esses agentes eles vão atuando na superfície terrestre, a gente vai tendo então a formação do relevo. Então, na aula de hoje, nós vamos ver quais são essas formas de relevo. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, o relevo, como eu estava falando, ele é a expressão e a modelagem da superfície terrestre que ela vai se resultar através dos agentes transformadores, que nós vimos nas aulas passadas. Então, dessa forma, o relevo está dividido em quais são as formas de relevo que nós temos. Nós temos diferentes formas de relevo. Dentre elas, nós temos as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. As depressões elas são divididas em dois grupos ou duas classes, que é a depressão absoluta e a depressão relativa. Então, para iniciar nossa conversa, nós vamos falar então sobre as montanhas. As montanhas são um tipo de relevo que ela é caracterizado pelas suas acentuadas elevações, né? Então ali ela vai ter a parte da superfície que ela possui maiores altitudes, né? E ela também possui intensas declividades. Tá? E quando essas montanhas elas estão em conjunto, quando várias montanhas estão agrupadas, formando uma cadeia de montanhas, a gente vai ter então as cordilheiras, que a gente pode citar um exemplo clássico que é muito utilizado, são as cordilheiras dos Andes. Né? E aqui na imagem eu trouxe para vocês o Monte Everest, que fica na Ásia, e tem também uma paisagem localizada nas montanhas da Cordilheira dos Andes, como eu tinha falado, no Peru. Então aqui na imagem a gente tem Machu Picchu. Tá? Então, das montanhas, o que a gente vai ver das montanhas? Que a gente vai ver que existem 4 tipos de montanhas. Nós temos as montanhas vulcânicas, né, que elas vão se formar a partir da erupção vulcânica, que vai ocorrer o derramamento da lava. Então essa lava ela vai resfriar, o magma vai ficar solidificado, vai haver um aumento da massa e assim a gente vai ter então a formação da montanha. Nós temos aqui outro tipo de formação, que são as dobradas, que aqui na imagem, se a gente for perceber, é quando há um movimento das placas tectônicas e uma vai de encontro à outra. Então a parte da rocha que ela, vamos dizer, é menos resistente, ela vai soerguer e vai haver a formação das montanhas, como a gente podemos ver na imagem. Nós temos as erodidas, que são aquelas causadas pelas ações das ações do intemperismo, seja do intemperismo físico, químico ou biológico. Então essas montanhas elas vão ser formadas a partir das erosões. Né? Então a gente pode ter uma erosão fluvial, uma erosão eólica, tá bom? E por último, um outro tipo de formação de montanha, nós temos as falhadas, que como na imagem a gente vê que vai haver um soerguimento do relevo
e um rebaixamento. O que é esse soerguimento? É quando uma parte do relevo ela vai levantar e a outra parte vai abaixar. Se a gente for observar aqui, ó, nós temos a imagem A, B e a imagem C, que faltou a letrinha C. Mas aqui a gente vai ver que nós temos uma montanha se formando, onde uma parte do relevo levantou e outra parte ela abaixou. Então nós tivemos também uma formação de montanhas. O próximo tipo de relevo que nós vamos ver são os planaltos, né? Os planaltos eles são um pouco mais baixos que as montanhas e são mais altos que as planícies. Os planaltos geralmente eles são planos e eles vão de 300 metros de altitude e podem chegar, dependendo do tipo do planalto, até 2.000 metros de altitudes. Então, como eu falei, eles são mais altos que as planícies, né? E eles apresentam muito processos erosivos, que são aqueles provenientes da água, da água da chuva, da água dos rios, ou mesmo da ação dos ventos, né? E a gente vai ver também que existem 3 tipos de planalto. Nós temos os planaltos basálticos, que são aqueles de origem vulcânica. Nós temos os planaltos metamórficos, que são aqueles originados... nós temos os planaltos cristalinos, que são originados através das rochas metamórficas e magmáticas intrusivas, lembrando que essas rochas magmáticas intrusivas são aquelas que se formam no interior da superfície terrestre. Há liberação de magma, porém esse magma do vulcão ele não sai para fora do vulcão, ele fica na superfície terrestre. Então ali ele vai resfriar e vai haver a formação dessas rochas magmáticas intrusivas. E nós temos também o planalto sedimentar, que ele é formado por rochas sedimentares, através da sedimentação das rochas. Ok? Até aqui tranquilo? Então, dando continuidade, agora nós vamos para as planícies. As planícies são as áreas mais baixas e são as que estão mais próximas ali ao nível do mar. É uma região que ela é uma área menos acidentada, ela não vai ter muitas oscilações, né, devido a possuir baixas altitudes. Certo? E geralmente as planícies são as áreas que recebem uma maior quantidade de sedimentos dos planaltos e das montanhas por estar abaixo delas. Então todo o sedimento, ali aquele material que ele vai ser fragmentado, as rochas fragmentadas, resto de folhas, árvores e etc., eles vão ser depositados, eles vão ficar sendo acumulados lá nas planícies. Então as planícies é aquele tipo de relevo que ele está mais propício para a ocupação humana, né, por ele ser uma área mais plana, né? E devido a ser uma área plana, é uma área também que ela está mais propensa a enchentes, né, alagamentos, principalmente no período de chuva. E em geral as planícies elas costumam ser litorâneas, né? Ou seja, estão mais próximas à área litoral, porém nem todas elas são planícies litorâneas. Nós temos também as planícies fluviais, que são aquelas mais próximas aos leitos do rio. Então nós temos as planícies litorâneas, que são aquelas que ficam mais próximas às áreas litorâneas, e nós temos as planícies fluviais, que são aquelas que ficam próximas aos leitos dos rios. Aqui na imagem na tela, vocês estão vendo duas planícies. Do lado esquerdo, nós temos a planície do Paraná, e do lado direito, nós temos a planície amazônica, certo? E por último, nós temos as depressões. As depressões são aquelas que elas não apresentam muitas altitudes, né? Elas geralmente vão apresentar uma pequena altitude com relação ao nível do mar, ou ela também pode estar abaixo do nível do mar, certo? Então aqui na imagem a gente está vendo que existem
uma depressão absoluta e uma depressão relativa. A depressão absoluta é aquela que vai estar abaixo do nível do mar. E a depressão relativa é aquela que está acima do nível do mar. Tá? A formação das depressões, ela costuma acontecer de duas formas. A primeira é pelo desgaste ou pela erosão, né, da rocha. E lembrando que esse desgaste, essa erosão, ela demora milhares de anos para acontecer. E que também ela é causada pela composição menos resistente do que as áreas que estão ao redor. Então, quando uma área ela é menos resistente, ela vai sofrer um desgaste maior. Então, devido a esse desgaste, a gente vai ter a formação das depressões, que a gente pode falar então que aquela área ela afundou, certo? Então, com isso, nós finalizamos aqui a aula de hoje. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Ao final tem atividade para vocês fazerem, certo? Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.